Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Gilberto Pires. Eu quero te convidar para você estar me acompanhando numa série de 5 testemunhos, os quais faz parte de um livro de memórias que eu ainda não publiquei. E o primeiro desta série eu gostaria de compartilhar com você a partir deste momento. Eu estava na minha cidade de origem, cidade de Feira de Santana, e eu precisei tomar um ônibus aproximadamente 9 horas da noite, com destino à cidade de Caraíba-Metais, próximo a Juazeiro da Bahia. E eu lembro-me muito bem de que eu embarquei no ônibus da empresa São Luís e tinha 17 pessoas comigo dentro deste ônibus. Lá por volta de 1 hora da manhã, da madrugada, eu, como tenho muita dificuldade de dormir durante a viagem, eu então fui para a frente, para a cabine, me aproximei do motorista e comecei a conversar com ele. E eu conversava com ele sobre vários temas, vários assuntos. E de repente ele perguntou para mim se eu morava em Caraíba-Metais. E o que é que eu fazia? Eu então me identifiquei para ele e eu disse que eu era um pregador do Evangelho. E quando eu respondi que era um pregador do Evangelho, de imediato eu percebi que houve por parte dele um certo distanciamento, como se ele não quisesse continuar aquela conversa de antes. E eu então, para não perder a oportunidade, comecei a falar de algumas experiências na vida espiritual e na vida como pregador da palavra de Deus. E para minha surpresa, aquele homem, ele começou a ficar possesso. É exatamente isso que você está ouvindo. Ele ficou possesso. Eu percebi que naquele momento os demônios tomaram a mente dele, tomaram o corpo dele, mudou o aspecto, a feição dele, ele abria a boca, ele punha a língua para fora de uma forma como eu nunca antes tinha visto, as pernas batiam umas às outras e saía sons muito esquisitos, saía sons de bichos da voz dele. E ele estava conduzindo o ônibus numa velocidade aproximadamente de 80 quilômetros. E naquele momento eu percebi de que os demônios estavam brigando com ele, no sentido de fazer com que ele tirasse aquele ônibus da pista e levasse para um precipício, para um acidente provavelmente fatal. E eu confesso aos senhores que eu senti muito medo naquela hora. Eu senti muito medo naquele momento. Eu chego a dizer que pensei de pular do ônibus, porque eu previa o pior. Eu imaginei que fosse acontecer o pior. O ônibus balançava muito e as pessoas que estavam dentro do ônibus vinham dormindo e algumas delas levantaram e vieram até a frente. Mas quando perceberam que eu estava ali, elas então ficaram mais tranquilas e voltaram cada uma para os seus assentos. E naquele momento eu tive uma experiência inusitada, uma experiência única. E eu falei: Senhor, eu sou teu servo, eu estou aqui numa missão,
porque eu estava exatamente indo para atender um compromisso. E Deus já sabia o que iria acontecer, que era exatamente a salvação do meu cunhado, casado com a minha irmã, que também foi envolvido juntamente com a sua família durante muito tempo em centro de candomblé, com todo tipo de misticismo. E por isso que o diabo queria provocar um desastre, um acidente que pudesse exatamente vitimar a minha vida. Mas naquele momento eu recebi uma presença tão gloriosa, tão extraordinária na minha vida. Eu recebi a autoridade dos céus e eu, sem medo, coloquei a minha mão sobre a perna daquele motorista. E eu, em nome de Jesus, repreendi aqueles demônios que estavam sobre ele. E eu falei 3 vezes, em nome de Jesus, eu repreendo todos os demônios agora que estão sobre a tua vida. Em nome de Jesus, eu repreendo todos os demônios que estão sobre a tua vida. E como que num estalo, ele voltou a si. Ele voltou ao normal. Ele olhou para mim e perguntou: o que está acontecendo? E eu disse: fique calmo, continue tranquilo dirigindo o ônibus. Não vai acontecer nada, porque Deus está aqui conosco. E eu percebi que ele, emocionado, parou o ônibus na margem da pista, olhou para mim e começou a chorar. E pediu que eu orasse por ele e por toda a sua família, pois ele morava em um dos bairros da cidade de origem, da minha cidade, que era um dos bairros onde havia maior incidência, maior número de centro de macumba e de candomblé. E eu pude falar de Jesus para aquele homem, mas o mais importante é que a unção que Deus liberou sobre mim, ela não saiu, ela continuou comigo. E nós chegamos por volta de 4 horas da manhã. Eu cheguei na casa da minha irmã e eu não conseguia dormir, porque eu estava tomado por uma unção tremenda, eu estava impactado. E no dia seguinte, eu já estava no púlpito da igreja pregando. E para a glória de Deus, naquele dia, o meu cunhado foi a primeira pessoa a entregar sua vida a Jesus. E juntamente com ele, mais 14 pessoas vieram à frente e aceitaram Jesus como Salvador. Glória a Deus por isso, porque a obra do Senhor foi realizada. Operando Deus, quem pode impedir? Ninguém pode impedir. E a maior obra de todas, eu já tive a experiência de ver paralíticos andarem, de ver cego enxergar, pessoas serem curadas de tumores, mas o maior milagre de todos é o milagre da salvação. E a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus salve a sua família. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas sejam abençoadas, e dê o seu joinha. Nunca se esqueça que a melhor maneira de servir a Deus é servir ao seu próximo.